Olá, Deus abençoe você, abençoe também a sua família. Que alegria estarmos em mais um programa Profetizando Vida. E o intuito do nosso coração sempre é edificar você, abençoar sua casa, abençoar sua família e que você tenha um contato com a palavra de Deus. Essa palavra que nos transforma, que muda a nossa vida, que mudou a minha vida, que mudou a sua vida, ou tem nos mudado a cada dia, nos transformado dia após dia. E o intuito desse programa é meditarmos na palavra de Deus, essa palavra que é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos, e que o nosso coração esteja sempre aberto a ouvir a voz do Senhor. Tudo que nós precisamos, enquanto filhos de Deus, é ouvi-lo, é ouvir a voz do Senhor, para que os nossos dias sejam conduzidos pela palavra de Deus, nossos dias sejam direcionados diante do temor no Senhor, diante da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. É tudo o que nós precisamos, que o Senhor governe todas as áreas da nossa vida, o nosso casamento, a nossa família como um todo, a nossa vida profissional, enfim, os nossos sentimentos, as nossas emoções, que Deus governe e que Ele seja exaltado diante de todas as coisas. Que o seu coração esteja aberto no dia de hoje, para que a palavra de Deus alcance o seu coração, no nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre essa vontade de Deus. Essa vontade de Deus que direciona a nossa vida. Eu quero ler com você um texto da primeira carta de Paulo aos de Tessalônica, 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do verso de número 12. Eu quero que você acompanhe o texto comigo, por favor. A Bíblia diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima com temor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com mal, mas sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Essa é a palavra de Deus. Quero situar você aqui no contexto bíblico para que possamos aqui discorrer e aplicar na nossa vida a vontade do Senhor. Paulo aqui está escrevendo uma carta. Essa carta que Paulo escreve foi diante de um diagnóstico que Timóteo trouxe. Timóteo, o discípulo de Paulo. Paulo havia chegado nessa cidade logo depois que Paulo ele sai de Filipos, em Atos capítulo de número 16. A Bíblia diz que ele prega o evangelho em Tessalônica, mas Paulo foi perseguido por pregar o evangelho. E Paulo fica pouco tempo ali, umas 3 semanas, pregando na sinagoga, ensinando sobre o reino do seu pai, o reino de Deus, Paulo pregando sobre o reino de Deus, falando sobre a vontade de Jesus e, consequentemente, sobre a vontade do seu pai, Deus. E Paulo aqui, ele está
escrevendo essa carta a fim de instruir aqueles irmãos que haviam se convertido no tempo onde ele esteve pregando o evangelho e aqueles irmãos se converteram. E Paulo aqui, ao instruir aqueles irmãos, ele está na sua instrução final. Até o tema, o título aqui na Bíblia são instruções finais. É como se fosse a cereja do bolo. É como se Paulo, no final ali, talvez no último parágrafo, ou nos 2 últimos parágrafos, Paulo resumisse toda a carta. E Paulo traz alguns conselhos tão práticos. Ele diz, olha, advirtam os ociosos, confortem os desanimados. Paulo está dizendo, olha, auxiliem os fracos, sejam pacientes, não retribua ninguém com mal, nunca pague o mal fazendo mal. Paulo está dizendo, olha, sejam sempre bondosos, uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Irmãos, Paulo está afirmando que todas essas coisas é a vontade de Deus. Você sabia que você tratar as pessoas com bondade é a vontade de Deus? Você sabia que todos os dias que você entra num quarto, que você fecha a porta e você ora, ou você está dentro do carro, ou você está dentro de um ambiente, você ergue a sua voz para falar com Deus, essa é a vontade de Deus? Você sabia que ao perceber alguém que está desanimado, e você chegar diante dessa pessoa, e você confortá-la, ou você animá-la, ser um instrumento de ânimo na vida daquela pessoa, essa é a vontade de Deus? Paulo está aqui nos ensinando a viver sobre a vontade de Deus. Ele está instruindo aqueles irmãos. Talvez não deu tempo de Paulo, no momento que esteve com eles, ali pessoalmente ensinando sobre o reino de Deus. Paulo está fazendo um resumo sobre o coração de Deus. E é vontade de Deus que eu e você vivamos na vontade dele. Deus anseia com que todo ser humano viva diante da vontade dele. A pergunta para mim, para você nesse dia é: você tem vivido na vontade do Senhor? Essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Você tem experimentado desse favor de Deus? Porque segundo o texto bíblico, é desejo de Deus, conforme as palavras que Paulo está escrevendo, que nós vivamos na vontade de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele vai dizer: não apaguem o Espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma do mal. Em algumas outras versões da Bíblia, fujam de toda a aparência do mal. Quando Paulo está falando aqui sobre aparência, ele está dizendo, olha, tem coisas que vocês fazem que não é pecado, mas não convém fazer. Tem coisas que vocês podem fazer que não tem a ver em ser pecado ou não, tem a ver em ser uma aparência do mal. Paulo aqui está indo num outro extremo, ele está dizendo, olha, eu não estou falando para vocês vencerem apenas o pecado, eu estou falando para vocês darem testemunho, porque a aparência tem a ver com aquilo que as pessoas veem, aquilo que as pessoas, elas enxergam. Nós precisamos fugir de toda aparência do mal. Deus tem algo tão especial a cumprir na nossa vida, para que todas as pessoas vejam Jesus em você, nas suas palavras,
na sua tratativa com a esposa, na sua tratativa com os filhos, no seu serviço à comunidade local, à sua igreja local, enfim, tudo o que você faz, a forma como você trata a recepcionista de um ambiente, a forma como você lida com aquele que é diferente de você. Paulo está dizendo, é vontade de Deus que todos fujam de toda a aparência do mal. Meus irmãos, é desejo do Senhor que vivamos de forma bonita, aonde as pessoas são impactadas pelo poder do Evangelho, aonde a nossa família se torne saudável. É saudável estar em casa, o casamento saudável, os relacionamentos saudáveis. É por isso que Paulo está instruindo os de Tessalônica, porque Paulo está instruindo a respeito da vontade de Deus. Viva, meus irmãos, diante da vontade de Deus. Deus, Ele anseia em ver os seus filhos vivendo os seus caminhos, trilhando os seus caminhos, sendo direcionado pela sua vontade, por meio da sua palavra. A palavra de Deus, como eu disse, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Essa palavra, essa vontade de Deus, é a vontade que o Senhor tem para mim e para você. Não apaguem o espírito, orem continuamente, ou seja, olha, todos os dias viva em comunhão com o Senhor, viva na dependência do Espírito Santo, ore, leia a palavra, busque a Deus. Certamente o seu coração se encherá de esperança, certamente a sua vida será impactada pelo poder do Evangelho, certamente toda direção, toda decisão que você precisar tomar, o Evangelho vai te influenciar para que você viva na vontade do Senhor. Aqueles que são de Tessalônica, imagino que ao ler essa carta, o coração se encheu, porque Paulo diz, olha, alegrem-se sempre. Ele está dizendo, olha, a sua alegria não são em coisas que as suas mãos tocam. A alegria verdadeira está no Senhor. Alegrem-se sempre. Talvez você tenha vivido uma vida tão cabisbaixo, uma vida, enfim, tão apagada, mas o Senhor quer acender o teu coração. Na verdade, se você está me assistindo, eu oro para que o seu ânimo seja redobrado, eu oro para que o seu coração seja incendiado, eu oro para que o seu coração seja aquecido e para que a tua vida encontre ânimo, alegria, vigor no Senhor. Essa é a vontade de Deus para você. Eu oro para que você experimente dessa vontade, do coração do Senhor para a tua vida. E tratem sempre os outros, todos, aqueles que estão ao seu redor e também aqueles que são desconhecidos, com bondade, com amor, com paciência. E certamente você estará vivendo sob a vontade do Senhor. Me permita orar por você nesse dia, no nome de Jesus. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos, cada um que nos assistem, cada um que está aqui ouvindo a palavra de Deus, a Tua palavra, que o Senhor os abençoe dos pés à cabeça, que cada um possa viver, desfrutar e experimentar da Sua vontade, para que os caminhos, para que toda a direção de cada um de nós seja para a exaltação do Teu Filho. Eu oro e abençoo cada um dos meus irmãos, no nome de Jesus. Que Deus abençoe você. Nós vamos ficando aqui com mais um programa. Espero você na próxima semana. Que Deus abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos, no nome de Jesus. Um grande abraço e Jesus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação?
Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.